Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. O Brasil voltou a viver um fim de semana marcado pela brutalidade contra as mulheres. Em diferentes estados, casos de tentativa de feminicídio e feminicídio chocaram o país. Entre eles, o de uma mulher que foi atropelada, arrastada pelo carro do ex-companheiro, teve as duas pernas amputadas. Para falar sobre esse assunto, está aqui conosco no estúdio do Argumento a senadora Augusta Brito, que é autora de um pacote de projetos com o objetivo de aumentar o controle de armas e proteger as mulheres em situação de risco. Senadora, obrigada pela sua presença aqui no programa. Obrigada. Infelizmente, estamos aqui para falar de um assunto, de um final de semana tão violento que foi, especialmente contra nós mulheres. Eu também assisti nas matérias, eu fiquei fazendo reflexões, que nós já temos ótimas leis, nós já temos aí a própria Lei Maria da Penha, que traz punições, severas até, acho que merecidas, e justas, e que traz um legado de outras ações, que não só punitivas, mas também preventivas. E aí eu fico, ao mesmo tempo que sou do Legislativo, fazendo reflexão, o que é que falta? Já temos leis que podem realmente, estão sendo usadas, estão sendo bem utilizadas, mas não é só isso, mas é isso também, infelizmente, porque tem toda a questão do machismo estrutural que tem que ser desconstruído. Então a gente tem que ter a lei aqui, tramitando aqui no Congresso como um todo, no Senado Federal, a gente consegue aprovar muitas delas e além disso, ainda não está resolvido, longe de estar resolvido o problema. Eu acho que é o início, de uma tentativa não só de aprovar a lei, mas de trazer o tema a debate, de fazer realmente com muita seriedade a tratativa da questão do machismo estrutural, e tantos outros pontos que a gente foi avaliando, que em 87, eu já estou trazendo para outro caso também, que foi agora no final de semana, nessa semana que aconteceu, que um professor entrou numa escola e matou a diretora e uma professora, depois se matou simplesmente porque não queria ser chefiado, assim, ou mandado, enfim, por mulheres. Então isso é a reprodução do machismo na sua pior, diria assim, da sua pior forma. E como eu estava falando, em 87, no Canadá, um jovem entrou numa escola, de engenharia, separou meninos de meninas, matou 14 meninas, depois se matou e deixou uma carta que não aceitava que no curso de engenharia tivesse mulheres. É o machismo de novo sendo apresentado da sua pior forma. E agora, em 2025, a gente vê praticamente essa cena se repetir, coisa que dentro de uma escola, onde a gente acredita que também pode ter essa discussão muito mais aprofundada, tanto que existem projetos também para que a gente possa ter noções sobre a Lei Maria da Penha, dentro das escolas, para que a gente possa verdadeiramente falar sobre o combate à violência contra nós mulheres, sobre o machismo estrutural, e a gente vê se repetindo agora, Então, nós temos que, para além das leis, obviamente, que são muito importantes e necessárias, por isso que a gente apresenta e defende com tanta força, a gente precisa muito também falar sobre essa questão do machismo em si. E visto que outro incidente também foi com arma de fogo, e tantas outras tentativas de feminicídio e feminicídios também, na sua maioria, são com arma de fogo, nós fizemos, este ano também, nós tivemos toda uma participação de organização de um encontro, que foi dos países da América Latina, exatamente para falar sobre o Tratado de Compra e Venda de Armas, não só no Brasil, em todos esses países da América Latina, aconteceu no Ceará, em Fortaleza, e um dos pontos em comum é que quanto mais armas, mais feminicídio, quanto mais arma, mais violência contra nós mulheres. Não objetivamente se finalizando no feminicídio, mas até a violência em si, sexual, a violência física, psicológica, aumenta também quando ele tem a arma, quando o agressor tem a arma na sua mão. E a gente fez várias propostas aqui no Senado Federal, por acreditar que são necessárias, importantes, para que a gente possa ter um controle maior sobre venda de armas, venda de munições, especialmente também sobre a questão não só do monitoramento sobre essas vendas, mas as pessoas que já têm o porte
de arma e a posse de arma. Se tiver algum inquérito de violência doméstica familiar, que seja retirado de imediato, né, para que a gente possa prevenir, não só agir depois que acontecer. Dentre elas, a gente tem sobre... Eu vou, assim, são várias. Pode falar, eu ia perguntar, são várias. Né? É um pacote, mas eu botei aqui os principais pontos, né, em relação à questão de armas, né, da gente conseguir esse desarmamento em relação à prevenção do feminicídio e da violência contra nós mulheres. Então, a gente tem desde a comunicação, se a pessoa tem o porte que foi dado de uma forma legal, mas se ela tiver algum indício de violência doméstica e familiar ou algum inquérito aberto, que seja comunicado às autoridades competentes, para que em seguida desta comunicação, sendo avaliada também o risco que já está ali, mais do que provado, né, que vai aumentar sim o risco de acontecer a violência e o feminicídio contra a mulher, que seja retirado também a posse da arma daquele agressor, né, já que ele já está com o inquérito aberto ou que ele tenha apenas indício também de cometer a violência que já cometeu, enfim, a agressão física ou psicológica, para que a gente possa prevenir verdadeiramente. Ele perde a posse, o porte e a posse da arma. Isso. E ela é retirada dele. Exatamente. Esse a intenção do projeto. Uhum. Nós temos vários projetos. Tem desde o avisar, né, comunicar às autoridades, ao proibir a compra e venda de armas e munições, ao retirar a posse e porte de armas daquelas pessoas que já tenham comprovadamente feito algum tipo de violência doméstica e familiar. Senadora, a proposta também prevê um acesso, um registro unificado maior também desses casos, né? Isso também é importante, porque quanto mais transparência e mais informação, isso pode diminuir também. Para aumentar o controle, né? E a possibilidade também de rastrear de onde vem aquela bala, aquela munição, de onde foi realmente que ela saiu, de que arma foi, de que lote foi, quando o lote é menor, tem uma capacidade de fazer essa rastreabilidade também, né? Mais, eu diria, precisa. Então, também esse controle, né, e essa comunicação estando aí bem, eu diria, afinada, né, entre todos, também ajuda a poder chegar ao agressor e chegar a essa pessoa que cometeu o crime de uma forma mais rápida. Sim. Né, e que ela tenha menos possibilidade de realmente de se defender, né, se assim achar, ou dizendo que a arma não é, ou que aquele tiro, aquela bala, aquela munição não saiu daquela arma. Então, a gente tem como rastrear também. Esse tipo evita, né, e também ajuda para que a gente chegue nesse possível agressor e criminoso de uma forma mais rápida. E como é que está a tramitação desse pacote de projetos? Pois estou esperando e pedindo que elas sejam, né, mandadas para as comissões, para que a gente possa pedir para que sejam designados relatores sobre elas, para poder a gente agilizar o mais rápido possível. Foram apresentadas ainda em junho desse ano, né? Então a gente está aí pedindo para que seja pautado o mais rápido possível para poder a gente estar defendendo dentro das comissões, estar pedindo e botando em prática para que sejam votados aqui e logo mais seja votado no Congresso como um todo, a gente possa ter a sanção dessas leis que são importantes e mais do que nunca a gente está, infelizmente, vendo e provando todo dia a importância da celeridade da aprovação destas leis que estão tramitando aqui no Senado Federal. Esse fim de semana extremamente violento e o Senado como um todo, que sempre foi muito a favor, né, de políticas de proteção às mulheres, a senhora acha que pode favorecer o encaminhamento mais célere dessas propostas? Infelizmente, né, como eu falei, através das tragédias também a gente tem que tirar o que possa ser positivo. Então, nós vamos pedir exatamente porque não deixa de ser uma comoção nacional da forma que aconteceram, né, esses feminicídios e as tentativas de feminicídio, e reforçando que esses projetos podem muitas vezes prevenir a questão do feminicídio e da violência contra nós mulheres. Quando você tira aquela arma, então ele não vai se sentir tão potente, tão, eu diria assim, protegido, né, de certa forma, e com poder tão superior de chegar e matar porque simplesmente não aceita o fato ou de ter uma autoridade maior que seja uma mulher.
Simplesmente Então, pelo fato de ser mulher, né? Simplesmente pelo fato de ser mulher. Então, é importantíssimo que a gente consiga, né, dessas tragédias também aprovar esses projetos para que outras vítimas não continuem acontecendo, né? Senadora, muito obrigada pelos seus esclarecimentos também. E sucesso na tramitação dessas propostas. Para nós. Obrigada. Obrigada, senadora. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só entrar no nosso site, senado.leg.br/TV ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento.